Olá, crianças, bom dia! Que bom encontrá-los nesta semana que nós estamos iniciando a semana de recuperação das atividades. Durante essa semana nós temos apenas os vídeos e as atividades vão ficar por conta de vocês, ou seja, vocês vão praticar em casa com a mamãe, com o papai, a fim de que você reforce ainda mais seu aprendizado. Eu sei que muitos de vocês já estão por dentro dos assuntos que nós vamos rever essa semana, mas o que eu quero pedir para vocês é o seguinte: reveja os vídeos, ouça com atenção. Se tiver alguma dúvida, manda mensagem para a tia Auricélia, para a gente poder esclarecer essas dúvidas e você melhorar ainda mais o seu aprendizado. Quero dizer também que essa semana, após a nossa última aula, nós já estaremos de férias, ou seja, vamos ter alguns dias aí para a gente relaxar a nossa mente, relaxar o nosso corpo, brincar, aproveitar para descansar. Mas no momento de descanso também é importante que a gente descanse a nossa mente. Então converse com a mamãe, consiga alguns livros para que você possa ler durante esse período de férias. Se você tiver interesse, a tia pode disponibilizar no nosso grupo alguns links de livros interessantes que vocês podem estar fazendo a leitura aí com a mamãe. Vamos para o nosso vídeo de hoje? Vamos lá! Hoje nós vamos revisar os sólidos geométricos. Prestem bastante atenção para que vocês entendam a diferença entre planos e espaciais. Observe aqui os sólidos geométricos. Esses sólidos, você observar, você vai perceber que ele tem todos os seus lados, ou seja, ele está mostrando todos os seus lados. Por isso nós dizemos que eles são figuras espaciais. Por quê? Porque elas mostram todas as suas formas. Se você pegar apenas um lado, aqui, por exemplo, do cubo, você vai perceber que ele tem a forma de um quadrado. Porém, ele apresenta todos os seus lados. Ó. Se você observar, ele tem todas as suas figuras, né? Todas as suas representações. Então, ele é uma figura espacial. Do mesmo jeito que o paralelepípedo. É como você pegar, por exemplo, um tijolo. Você pega o tijolo e aí você faz a comparação. De um lado, você for comparar com uma figura plana, só vai aparecer como se fosse, por exemplo, um retângulo. Mas ele tem todos os seus lados. Por isso, é uma figura espacial. E aqui nós temos as seguintes figuras. Nós temos o cubo. Aqui, ó, cubo, o paralelepípedo, o cone, o cilindro, a esfera e a pirâmide, certo? Por exemplo, o cubo, ele se assemelha ao quê? Qual é o objeto que a gente tem que parece um cubo? Por exemplo, nós temos o quê? O dado, né? A gente tem aqueles dadozinhos de brincar, né? Aquele cubo mágico, por exemplo, ali é uma figura espacial, uma figura geométrica espacial, porque tem todos os lados. O paralelepípedo, por exemplo, se você pegar uma caixa de sapato, se parece com um paralelepípedo. O cone, por exemplo, você pega o chapéu do palhaço, você pega aquele chapéuzinho que usa em festa de aniversário também, ou a torrezinha de um castelo, né? O cilindro ele se parece muito com a lata, aquelas latas de refrigerante, né? Se parece com a latinha de óleo que a mamãe usa na cozinha, né? Aquela garrafinha de óleo. A esfera parece a bola de futebol, né? Tem o formato da bola de futebol, da bola de gude, né? Da bola de sinuca. A pirâmide tem a forma da pirâmide mesmo, né? Aquelas pirâmides do Egito.
elas têm esse formato, né? Tem 3 lados, né, bem definidos. Agora aqui nós vamos ligar, por exemplo, o cone. Qual é a figura que se parece com o cone aqui, que se assemelha ao cone? Nós temos o quê? Aqui, ó, o cone que a gente usa, que a gente vê muito assim na frente da delegacia, nas pistas para para jogar, por exemplo, em campo de futebol, a gente vê isso aí. Vários lugares a gente vê, por exemplo, como tá fazendo algum concerto na rua, geralmente eles colocam esses cones para sinalizar para as pessoas que ali está em concerto, né? O rolo de tecido, se parece com qual figura? Ele parece com o cilindro, ó, bem parecido, né? A fatia do bolo. A fatia do bolo, ela se parece com a pirâmide, né? Tem a forma da pirâmide, né? A laranja tem a forma da esfera. O bombom, a caixa de bombons, a caixa de presente aqui tem a forma do cubo. Aqui a cabanazinha do índio, a ocazinha, tem a forma da pirâmide. E tem muitos outros objetos com essas formas. Aqui nós podemos ver as figuras planas, ou seja, apenas um lado da figura. Por exemplo, quando a gente pega o círculo, né, ou a esfera, você vê que se a gente comparar, por exemplo, a bola olhando de um certo ângulo, ela vai ter esse formato, né? Ela vai ter esse formato circular, tá? Se você pegar, por exemplo, a figura da pirâmide, um lado dela vai ter esse formato aqui. Então, é o formato plano das figuras espaciais, das figuras geométricas. Aquelas figuras que a gente viu anteriormente, né? Por exemplo, o retângulo, ó, lá o paralelepípedo parece, um lado dele parece um retângulo. O cubo, um lado dele parece o quadrado. Aqui nós podemos comparar, por exemplo, ó, o círculo, com o que ele se parece? Com a roda da bicicleta, com o CD, com o disco, né? O triângulo, se a gente inverter aqui com a pontinha do coração, você pode perceber que ele se parece com o triângulo. A placa lá de sinalização, o esquadro, onde a gente utiliza para fazer linhas retas. O formato, por exemplo, da árvore de Natal, né? Que ela tem aquele formato assim, né? Mais triangular. O retângulo se parece com o que? A frente aqui do aparelho de som, se parece com o quadro, né, da sala de aula. O quadrado, ele se parece um pouco com aqueles quadros que a mamãe costuma colocar na parede, né? A caixa de presente, né? Um lado, né? Não é a caixa toda, só um lado da caixa, tá bom? E aqui, gente, nós temos, ó, bem interessante a gente perceber o quê? Que essas figuras planas, a gente pode utilizar elas em várias coisas para desenho, para montagem. Por exemplo, aqui, ó, se você observar, nós temos um animal aqui, ó, um cachorro desenhado usando o quê? Usando, ó, triângulos, retângulos, quadrados, tá vendo? Aqui no outro nós temos, por exemplo, um cavalo, um gato. Olha quantos triângulos foram usados nessa figura. Aqui um pássaro, um peixe. Aqui também pode ser um caranguejo, um peixe, né? Então, você utilizando essas figuras, você pode desenhar várias coisas com ela, tá? Várias coisas, formar várias figuras utilizando as figuras geométricas planas. Então, crianças, hoje a gente fez a revisão das formas geométricas espaciais, que são aquelas figuras como o cubo, a esfera, o paralelepípedo, e fizemos também a revisão das figuras planas, que é o triângulo, o quadrado, o círculo e o retângulo.
Eu espero que você tenha entendido direitinho, tenha aprendido um pouquinho mais. Se tiver dúvidas, manda mensagem que a gente faz questão de ajudá-los. Bom estudo, bom trabalho e boas férias. Tchau!